Porto Alegre e a sua periferia, né, onde hoje se inserem regiões nobres, é que só tem histórias no centro. Né? Claro. Só isso justifica que haja esse processo que está em andamento de revitalização, de recuperação, como eu disse inicialmente, da dignidade do centro de Porto Alegre e sua consequente valorização até para o comércio. Mas nós subimos ali pelas escadarias do viaduto Otávio Rocha, né, e chegamos ali onde... Tendemos à direita pela Duque, no Sévigné. No Sévigné, né? E ali vem a história de Lucena de Abreu. Eu acho que ela foi uma precursora da modernidade em vários aspectos e por isso foi contestada. Né? Foi uma figura importantíssima, né? Era uma das mulheres que participava daquela famosa Sociedade Partenon Literária, que era uma agremiação de candidatos a escritora aqui da província. Imagina, Porto Alegre tinha, sei lá, 20 e poucos mil habitantes. Para usar um lugar comum, a mulher à frente do seu tempo. E era mesmo. Isso é uma sociedade, estamos falando de 1868, a criação dessa sociedade. É um negócio bastante prematuro, ainda mais levando em conta que Porto Alegre era uma cidade muito pequena. Né? E ali onde hoje está o Sévigné, funcionava a primeira escola normal de Porto Alegre, a escola que preparava professoras primárias. E a Lucena de Abreu, que tinha na sua história a mácula, então, de ter sido exposta, ou seja, de ter sido rejeitada pela família e colocada na roda dos expostos da Santa Casa. Ela estudou ali, foi adotada por uma família, estudou ali e ali mesmo começou, segundo consta, a escrever e tal. Ela tem alguns textos que são conhecidos, né? Mas a caminhada prosseguiu na direção ali daquela escadaria, né? A 24 de que maio. Atravessa 24 de maio, né? Que também esconde ali a sua história. Inclusive morou ali o Guilhermino César. Nos fale um pouquinho sobre ele. Que morou, eu tenho a impressão que foi construída pelo próprio dono, que morou muitos anos aqui, que foi o Guilhermino César. Foi um importante professor de literatura, foi o fundador da cadeira de literatura brasileira do Instituto de Letras da URGS, foi crítico literário, poeta, romancista e tal. E, enfim, era um cara que ele é mineiro de Eugenópolis, participou nos anos 20 de algumas experiências de vanguarda lá em Minas mesmo, a revista Cataguases, a revista Verde, e acabou vindo para Porto Alegre em 43 ou algo assim, por uma circunstância um pouco fortuita. Ele era casado com uma senhora cuja irmã era a esposa do interventor do Estado, naquele momento, Ernesto Dornelles. Ali a gente contou um pouco a história dele como figura, né? Que afinal foi um cara também importantíssimo, por vários motivos. Primeiro que ele era um cara de fora, era um mineiro. Com uma boa experiência na literatura vanguardista daquele momento, no começo do século passado, né? 1920 e tal. Ele vem para cá em 40 e poucos, e aqui ele se torna uma figura de referência na política. Ele era um político de bastidor, né? Ele foi chefe de gabinete, governador, foi ministro do Tribunal de Contas e tal, fez uma carreira assim, bastante sólida nessa área. Foi crítico literário, militante de jornal, foi poeta, publicou alguns livros. E um crítico severo. Né? E ao mesmo tempo um crítico, sabe, uma coisa notável, assim, até quando pôde ele acompanhava lançamentos. Isso é uma coisa que não é muito típica, sabe? Sim. Chega um ponto que o crítico começa a perder a paciência e quer ficar só com os consagrados. Sim, sim. E o Guilherme ele acompanhava? Acompanhava. Até os anos 80 e tal, ele estava lá apontando quem eram os novos. E ele morava nessa casa, então, que é uma casa que também tem, hoje está deteriorada, né? Não está preservada, mas é uma casa que é notável naquele beco, naquele antigo beco. E ali o Guilhermino, por exemplo, escreveu a famosa História da Literatura do Rio Grande do Sul, que é um livro muito importante, publicado pela primeira vez nos anos 50, em 56. Enfim, uma grande figura. E foi fundador, como tu disseste antes, da cadeira de literatura brasileira da Universidade Federal, que você ocupa hoje, né? Exatamente. Estou eu lá. Fui aluno dele, fui aluno da última turma de graduação dele. Ele estava dando aula para a minha turma quando se aposentou. Depois nós fomos ali para a praça, na frente da Confeitaria Rocco. Aquela praça chama Conde de Porto Alegre. Conde de Porto Alegre. Aquela praça interessante. Portão. Essa praça, antiga Praça do Portão. Essa praça aí está um pouco preservada, né? Um pouco preservada, porque em geral, infelizmente, há um trabalho todo de recuperação. Mas a preservação dessa praça é interessante, não sei se pela localização. E a Confeitaria Rocco foi restaurada, mas ela não está reaproveitada, talvez como a gente gostaria. Ela pode ser observada ainda em toda a sua imponência, né? Na sua fachada. E quem não conhece a história dos pais ou dos avós, dependendo da idade, que se passaram aí na Confeitaria Rocco,
que eu imagino que fosse um centro social importante, especialmente na década de 40. E né, por aí um centro cultural também, quer dizer, as pessoas se encontravam lá, figuras importantes. A vida girava no centro, né? Não é como hoje que a cidade está toda espalhada, então certamente ali se encontraram escritores, muitos políticos, né? E aquela praça, por outro lado, é uma praça simbólica, né? Enfim, é uma espécie de ponto de referência original da cidade, né? Porque havia mesmo um portão, segundo consta. E chegamos na frente da velha Santa Casa, né? E ali lembramos o nome do Mário Tota, né? E lembramos também da Roda dos Expostos. Nos fale um pouquinho sobre isso aí. Isso era um mecanismo. A Luciane Abreu tem relação com isso aí também. Isso era um mecanismo que havia em várias santas casas, né, no Brasil todo e tal, imagino que fora daqui também, que na prática era o seguinte, era como se fosse, imagina um tonel, entendeu? Com uma janela aberta de um dos lados, e esse tonel girava em torno de um eixo. Então ele ficava na parede, de tal maneira que a gente girando, podia colocar um objeto por fora, girava o tonel e alguém recolhia lá dentro. Por dentro. Bom, essa era a roda. E ali então eram colocadas as crianças indesejadas, por serem filhas de matrimônio, enfim, não formalizado, ou de, sei lá, de mães solteiras, ou qualquer coisa dessa ordem. Tem registros de... Aliás, a Santa Casa está com um museu muito bom, né? Tem registros de gente, de crianças que eram deixadas ali com muitas joias. Por exemplo, eram filhos de famílias de posses, mas não queriam a criança. Então colocava a criança, colocava algumas joias meio que para financiar a vida da criança. E tal. E a Luciana de Abreu foi um desses casos. Foi colocada ali. E essa roda dos expostos, por incrível que pareça, ela funcionou em Porto Alegre até 1940, até a década de 40. Quando então o Mário Tota, que era encarregado, enfim, era o dirigente lá do setor infantil do hospital, extinguiu a roda, porque era realmente uma coisa vergonhosa. E ele inaugurou então todo um serviço de atendimento a essas crianças, enfim, abandonadas e tudo mais, não sei como eu chamava, berçário ou algo assim. E o Mário Tota tinha sido na juventude escritor, então aí foi o gancho que a gente fez comentando um pouco da vida dele. Outro gancho ali foi o Corpo Santo, né? Maluco Beleza. Esse foi internado. Maluco Beleza. O Corpo Santo era, até uns 20 e tantos anos, 30 anos, era um cara relativamente normal. Foi delegado de polícia no interior, colaborava com jornais. Questões econômicas para a época, enfim, o cara tinha várias propriedades na cidade e tal, morava num sobrado na esquina da ladeira com a Rua da Praia. E num certo momento da vida dele ele passou por essa história terrível, que é mais ou menos conhecida, de que a sua mulher moveu um processo, na opinião do Corpo Santo, mancomunada com o juiz, mas era um processo que pedia a interdição dele, porque ele estava manifestando um comportamento um pouco estranho e tal. E em função desse processo, ele é examinado por alguns médicos. Primeiro é examinado aqui na Santa Casa por 2 médicos que não chegam a um juízo muito nítido sobre se ele era maluco ou não. E em função dessa dúvida, ele foi mandado para o Rio de Janeiro, para o Hospício Pedro II, e lá ele é internado por algum tempo, por mais de um mês, e lá também é examinado por vários médicos e não chegam a uma conclusão também muito nítida. E de todo modo o último médico que o examina dá um salvo-conduto para ele dizendo, olha, não deve ser preso porque não é louco, né? Só que na volta ele chega aqui e mesmo assim ele é interditado e é internado na Santa Casa. Então aí o gancho foi esse, né? Que está lá o prédio ainda em que ele foi interditado. Ele foi reconhecido praticamente depois, né, de morto. 100 anos depois de ele escrever que as peças dele foram montadas. Consideradas de vanguarda, no teatro do absurdo. Isso, é um negócio aquela coisa de... A gente sempre fica com um pouco de receio, porque o que é vanguarda? Vanguarda tem que saber que é vanguarda ou vanguarda pode ser uma coisa destrambelhada, né? No caso dele, eu acho que era mais destrambelhamento mesmo. Mas por outro lado, era um cara que escrevia muito bem, sabe? Era um texto, enfim, interessante, curioso. É um cara que vale a pena conhecer, em todo caso.